a Rayane? Lohane? Júlia. Ah, Júlia. Obrigado, Júlia. Show de bola. Voltando então aqui, Júlia. galera. Júlia. Obrigado, Júlia. Voltando então aqui, a aula está gravando então, beleza? E também esse momento é marcado pelo surgimento e ascensão dos regimes totalitários de extrema direita. Fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. E aí vamos por partes, né? Vamos começar pelos anos dourados americanos, tá? Os anos 20, né, ficaram marcados por uma meteórica ascensão econômica dos Estados Unidos, galera. Só lembrando, quando tivemos a Primeira Guerra Mundial, logo no começo do conflito, os Estados Unidos se mostrou, digamos assim, neutro na guerra, embora tenha fornecido armamento, tecnologia, suprimentos para o lado, né, da Tríplice Entente, para a França e para a Inglaterra. E aí a gente sabe que em 1915 nós vimos os Estados Unidos entrou de fato na Primeira Guerra Mundial, e a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra mudou a guerra de lado. E nós sabemos que os Estados Unidos foi o único país que participou diretamente da Primeira Guerra e que não sofreu destruição interna. Então, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Europa estava devastada pela guerra. Cidades europeias destruídas, o parque industrial europeu devastado, destruído, o campo arrasado. E nesse momento, que é logo depois de 1918, 19, 1920, 21, 22, 23, as indústrias norte-americanas começaram a produzir a todo vapor para reconstruir a Europa, para abastecer a Europa, para manter a Europa de pé. Então, as indústrias americanas de alimentos enlatados, e, gente, vocês não estão entendendo, de tudo podia se enlatar nos Estados Unidos. Desde tomate, a sopa, a feijão, a rapadura, sabe? Se enlatava de tudo. Falei rapadura, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a indústria americana de bens alimentícios, né, de produtos não duráveis, como alimentos enlatados, ganhou um destaque enorme nessa época, né? Produtos como a Coca-Cola, por exemplo, ganharam muito destaque, não só na Europa, como em todo o mundo. Eletrodomésticos se popularizaram, como a TV, o telefone, a geladeira, e todos esses produtos estavam sendo mandados para a Europa. Só para vocês terem uma ideia, naquele momento, os anos 20, os Estados Unidos eram responsáveis por 40% da produção industrial mundial. Ou seja, 40% de tudo que era produzido no mundo naquele momento vinha de uma indústria norte-americana. Eram os anos dourados americanos, os anos 20. É um momento conhecido como American Way of Life, o modo de vida americano. E como é que é esse modo de vida americano? É um modo de vida pautado pelo consumismo. Consumir, consumir e consumir e consumir. Exemplo, comprei uma geladeira hoje, né? E aí instalei lá na minha cozinha, sem querer esbarrei a minha bunda na geladeira. Nem arranhou não, gente, só manchou a porta. O que eu tenho que fazer? Eu, como bom norte-americano, pautado pelo American Way of Life, jogo a geladeira fora e compro uma nova. E por que isso? Porque ao comprar uma geladeira nova, eu injeto dinheiro no comércio. O comércio vai exigir uma nova geladeira. A nova geladeira será exigida à indústria. A indústria vai gerar mais produtividade, mais demanda por matéria-prima, mais demanda por mão de obra, gerando emprego, gerando renda, gerando consumismo. Então vocês percebem que é um ciclo vicioso. Consumir, consumir e consumir e consumir é um ciclo vicioso que o American Way of Life ele defende. É claro que o consumismo ao extremo é insustentável. Nós sabemos, né, a revista científica América, há uns 3 anos atrás, ela fez uma pesquisa muito interessante que se todos os países do mundo consumissem pelo mesmo patamar, ao mesmo patamar que a sociedade norte-americana, nós precisaríamos de 4 planetas Terras. E nós não temos 4 planetas Terras, nós só temos este planeta, e mesmo assim ele já está capenga, né? Então percebam que a sociedade americana, norte-americana, ela é uma sociedade excepcionalmente consumista, e o American Way of Life, o modo de vida americano, ele era difundido pela TV, pelas propagandas, difundido pela rádio, pelos programas de rádio, era difundido no cinema, sabe, no cinema, era difundido nas políticas de incentivo econômicas do governo.
em que favorecia principalmente a classe média. Compre, 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 porque ao comprar você injeta dinheiro na indústria. Injetando dinheiro na indústria, você injeta dinheiro na geração de emprego, gerando renda, gerando consumismo. É um círculo vicioso. É o momento também do self-made man. O self-made man é aquele homem de negócios, aquele homem que faz por si mesmo, aquele homem que investe na Bolsa de Valores de Nova York, que arrisca no mercado de ações, que é um mercado que pode gerar lucro, como pode gerar também prejuízo, né? Então, esse momento, os anos 20, gente, os Estados Unidos estavam decolando, os Estados Unidos estavam voando baixo. Era muita riqueza, muita produtividade, muita geração de emprego. Os anos 20 ficaram realmente marcados como os anos dourados americanos. Desenvolvimento econômico, oferta de emprego, sabe? Muita especulação financeira. O que é a especulação financeira? Digamos que você tem uma empresa e você quer jogar a sua empresa no mercado de ações e você quer lucrar com a venda das ações da sua empresa. E aí, quando você vai jogar no mercado de ações, você diz que a sua empresa vale 2x, quando na verdade ela só vale X. E aí as empresas eram supervalorizadas no mercado de ações. As pessoas gastavam milhares de dólares comprando pedaços de papéis que dizia que eu tenho 20% de ações da empresa X. Quando na verdade, se aquela empresa falir, aquele papel não serve nem para limpar a bunda, porque ele não vai valer nada. Ou seja, praticamente toda a sociedade americana vivia com base nessa ideia da especulação financeira, do consumismo, com grande oferta de emprego, desenvolvimento econômico, produzir, 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 consumir, consumir, consumir. Então, esse momento, os anos 20, ficaram marcados como os anos dourados americanos, tudo bem? Mas, porém, todavia, no entanto, ao mesmo tempo que conheceu o seu auge, os Estados Unidos também conhecerá a maior crise de toda a sua história, a crise de 29. Tudo bem até aí, galera? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, Hum? boa noite. Boa noite. Então, sem esses anos dourados, Uhum. os Estados Unidos ainda seria essa potência que é hoje? Excepcional pergunta. Eu diria, inclusive, que os Estados Unidos, se não fosse a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, talvez os Estados Unidos nunca seria o país que é hoje. Porque antes da Primeira e Segunda Guerra, quem eram as grandes nações, potências econômicas mundiais? A Inglaterra, a França, a Bélgica, né? A Alemanha, por que não? A Itália. Lembra que a gente estudou unificação italiana-alemã? E logo depois da unificação italiana-alemã, esses países se industrializaram muito rapidamente. E os Estados Unidos eram uma grande potência econômica, mas não chegava aos pés dessas grandes nações europeias. Aí vem uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, devastou todos esses países da Europa, e os Estados Unidos foi o único o país que participou diretamente do conflito, mas que não sofreu destruição interna. E aí os Estados Unidos, a economia americana estava voando baixo, decolando, os Estados Unidos estavam produzindo a todo vapor para sustentar, reconstruir a Europa. Esse momento favoreceu, fez com que os Estados Unidos se tornasse uma grande potência econômica e industrial hegemônica no mundo até hoje, tá? E eu, né, estou batendo na tecla, pai Douglas está prevendo. Nos próximos anos, porque não nos próximos 2 ou 3 anos, a China vai superar a economia americana. Estavam prevendo isso para daqui a 10, 15 anos. Estou dizendo que nos próximos 5 anos, anotem aí, pai Douglas que está falando, tá? Que os Estados Unidos será superado pela economia chinesa. Em parte, esse momento que estamos vivendo, que é a crise, né, fruto da pandemia do coronavírus, afetou a economia de vários países do mundo, e a economia chinesa é a que mais rápido está se recuperando. Enquanto a economia norte-americana ainda está decaindo, tá? A economia chinesa já está se recuperando a largos passos, tá? A largos passos. Tudo bem? Beleza, galera? Dúvidas? Vamos lá? Tranquilos? Podemos continuar? Podemos, né? Pode sim, professor. Sim. Show de bola. Então vamos para a crise de 29. A maior crise do mundo capitalista até a crise de 2008, que foi a crise da bolha imobiliária.
Eu lembro como se fosse hoje, o então presidente do Brasil da época, Luiz Inácio Lula Molusco, presidente sem dedo, ele tinha uma frase muito interessante. Olha, companheiro, é só uma marolinha, só uma marolinha. Só uma marolinha, né? A marolinha, nós sabemos, se transformou em uma tsunami e acertou o governo Dilma de cheio. A crise de 2008 virou uma bola de neve. E isso por vários motivos. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, quando falarmos de globalização, né, a nova ordem mundial, nós vamos falar sobre a crise de 2008 e como essa crise afetou o Brasil, tá? Mas isso serão cenas de capítulos futuros. Então, até 2008, a maior crise do sistema capitalista de todos os tempos foi a crise de 29, tá? Então, da onde veio essa crise, galera? A grande produtividade industrial dos anos 20, né, e o consumismo, não ia durar para sempre. Isso era basicamente insustentável. Nenhuma grande nação no mundo sempre fica crescendo economicamente, crescendo e sustenta o seu patamar de crescimento para sempre. Há limites, ok? Há limites para o crescimento industrial de qualquer nação no mundo. E toda nação, né, que se preze tem que se preparar para esses limites. E aí, a partir de 1927, o que aconteceu com a Europa, né? A Europa começou a se reconstruir, suas cidades começaram a se reconstruir de pé, seu parque industrial já começou a funcionar e o campo europeu começou a produzir. E a indústria americana não parava de produzir, muito pelo contrário, a indústria norte-americana produzindo a todo vapor para abastecer a Europa. E já a partir de 1927, a Europa começou a diminuir as importações dos produtos norte-americanos. E não tinha mercado consumidor, porque a América estava se industrializando. A América se industrializando, a Europa se reconstruindo. A Ásia não estava nem aí para os Estados Unidos. Então, o problema foi que a crise de 29 foi fruto de uma superprodução e um subconsumo. Os Estados Unidos produziu muito, mas não tinha quem consumir. Então, a crise de 29, ela é, como conceito, uma crise do sistema capitalista. Todo país capitalista foi afetado direta e indiretamente pela crise, mas ela também é uma crise de superprodução e subconsumo. Os Estados Unidos produziam muito e não tinha quem consumir. E é interessante notar, porque os Estados Unidos bateu recorde, repito, os Estados Unidos produzia 40% de tudo no mundo. Os Estados Unidos bateu recorde na produção de milho, centeio, trigo, cevada. Os Estados Unidos bateu recorde na produção de eletrodomésticos, geladeiras, TVs, e não tinha mercado consumidor. E aí esses produtos se tornava mais caro armazenar em depósitos e armazéns, porque esses depósitos e armazéns cobram diárias para depositar, para armazenar, do que propriamente dito colocar na prateleira e baixar o preço, para vender para o menor preço possível. Porque o liberalismo do Adam Smith, nós estudamos, defende aquela ideia da mão invisível do mercado, né? O que é a ideia da mão invisível do mercado? Se tem escassez de um produto no mercado, o preço sobe. Se tem oferta demasiada de um determinado produto no mercado, o preço despenca. Lei da oferta e da procura. Só que nesse momento era tanta mercadoria, que a lei da oferta e da procura não compensava. Era mais vantajoso destruir a mercadoria, incinerar a mercadoria, queimar a mercadoria, do que vender pelo menor preço possível. E mesmo por quê? Porque não havia consumidor para consumir pelo menor preço possível. E mais, galera, veja isso. Alguns meses antes da crise, alguns economistas foram até o Congresso americano. Dentre eles, John Maynard Keynes, que é o pai da política keynesianista, de uma maior intervenção do Estado na economia. E eles foram até o Congresso Nacional, John Maynard Keynes foi até o Congresso Nacional e falou para os congressistas, gente, vai dar merda. Estamos caminhando em direção a uma crise de superprodução e subconsumo. O John Maynard Keynes, não só ele, como outros economistas, colocaram o dedo na ferida e apontaram, vai ter crise, vai dar merda. A gente está caminhando por uma crise de superprodução e subconsumo. Só que mais, porém, todavia, no entanto, né, a gente sabe que aquele modelo americano era um modelo liberal, de não intervenção do Estado na economia, de livre mercado, livre concorrência, livre iniciativa, livre comércio, de que o Estado não deve intervir na economia sob nenhuma hipótese.
E aí, quando foram perceber, já era tarde demais. Os congressistas, os senadores norte-americanos riram de John Maynard Keynes. E ele advertiu, ele previu a crise muito antes dela acontecer. Agora, olha que interessante. O crash na Bolsa de Valores de Nova York foi no dia 24 de outubro, numa quinta-feira, a famosa Quinta-feira Negra. Na segunda-feira daquela mesma semana, a Bolsa de Valores de Nova York já demonstrou o sintoma da crise. Já estava avisando, já era o sintoma. O pregão da Bolsa amanheceu caindo. Aí o que os donos dos papéis, das ações, o que eles fizeram? Eles correram até os bancos e pediram aportes financeiros, milhões de dólares. E deram como justificativa, como segurança desses aportes financeiros, suas ações. Entregaram as ações ao banco, pegaram milhões de dólares e injetaram na Bolsa de Valores. E aí a economia, a Bolsa de Valores de Nova York, pôde dar uma respirada, pôde tomar um fôlego. Mas esse fôlego foi por pouco tempo. Quando chegou na Quinta-feira Negra, quando o Bolsão abriu às 8, às 9, a economia já estava quebrada. Às 11 horas da manhã, 11 grandes economistas já tinham cometido suicídio em Wall Street. Por quê? Porque dormiram milionários num dia, no outro dia acordaram devendo até a sogra. Tá? Então, dormiram milionários num dia e no outro dia acordando devendo até a sogra. Cometeram suicídio, perderam tudo e cometeram suicídio, né? E aí, galera, nesse momento aqui, só para vocês terem uma ideia, causas da crise de 29, superprodução, a diminuição do consumo, a ideologia liberal que defendia que o Estado não deveria ter intervido na economia e como o Estado não interviu na economia, a crise veio, e a demasiada especulação financeira. Papéis que se dizia valiam milhões, quando na verdade não valiam absolutamente nada. E as pessoas pagavam milhões naqueles pedaços de papéis, dizendo, eu tenho 40% da ação da empresa tal. E aí a empresa faliu, da noite para o dia. Aquele papel não servia nem para limpar a bunda. E aí, galera, veio a crise de 29. A crise de 29 foi avassaladora. Ao ponto de dia 24 de outubro, a gente perceber cenas, logo depois do 24 de outubro, nós percebemos cenas como essa aí, ó. Filas enormes a restaurantes a $1, tá? A mãe, Flora Wallace Thompson, 32 anos, mãe de 7 filhos, perdeu o marido, desempregada, era o retrato da crise, tá? O investidor de Wall Street perdeu tudo, estava vendendo seu carro de luxo a $100. Desespero, era o desespero completo, perdeu tudo. O máximo que ele podia conseguir era $100 agora, naquele momento, pelo seu carro de luxo. E ninguém tinha dinheiro. Essa é a verdade. Ninguém tinha dinheiro para comprar de ninguém. Essa é a verdade. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, galera? Alguma pergunta? Professor, eu não consigo entender essa questão da especulação financeira. Tipo, isso não seria um crime? Tipo, sei lá. Sim, em vários países do mundo é proibido por lei, inclusive nos Estados Unidos. Só que existem tantos mecanismos para você enganar o mercado financeiro que isso acontece aos montes, não só nos Estados Unidos, como no Brasil também, tá? Não só nos Estados Unidos, como na Bolsa de Valores do Brasil, também acontecem existem várias ferramentas e mecanismos dessa especulação financeira. Vou dar um exemplo clássico para você. Digamos que você tem uma empresa que produza taruíras de borracha. Taruíras de borracha é um produto extremamente necessário, todo mundo gosta, todo mundo consome, é fundamental. Quem não gosta de uma taruíra de borracha, né? E aí você tem uma empresa que nesse ano de 2019 bateu recorde de produção, sei lá, produziu $10 milhões em produtos de taruíras de borracha. Desde ursinhos de taruíra, taruíra de borracha, a camisa de taruíra, enfim, produziu e deu muito lucro. E aí, chegou um momento que você quer expandir a produtividade, só que você tem duas saídas. Ou você vai ao banco pedir dinheiro emprestado, o banco vai cobrar juros para você expandir, ou você pega a sua empresa e joga no mercado de ações. Se a sua empresa no ano anterior teve uma lucratividade de 10 milhões, significa que ela tem um valor aproximado a 10 milhões. Então você joga a empresa, teoricamente, no mercado de ações como se ela valesse 10 milhões. Mas o que os caras fazem? Eles pegam a empresa, dizem que ela vale 20, 40, 50 milhões, quando na verdade ela não vale nada. Então onde eles tiram esse valor, professor? Papéis.
Tipo, né, documentos como que comprovam, né, a quantidade de bens que a empresa tem, documentos que supostamente comprovam o nível de investimento da empresa, documentos que supostamente comprovam quanto a empresa tem em caixa, e aí isso vai agregando valor às ações da empresa. E aí existem várias maneiras de fraudar esses documentos, falsificar esses documentos. Aí você, quando joga no mercado de ações, uma empresa que valia 10 milhões passa a valer 20. E aí aquele papel ele está superfaturado. Existe ali uma especulação financeira demasiada. E a sua especulação é a tentativa de fazer com que, com uma nova fábrica, fruto do dinheiro que vai entrar com a venda das ações, você aumente a lucratividade. Só que para aumentar a lucratividade de uma empresa, principalmente uma empresa como a Taruíras, né, de borracha, né, porque se acontecer alguma crise econômica, as pessoas darão mais atenção à comida, às contas, à dívida, do que a Taruíra de borracha. E aí a pessoa não compra a sua Taruíra. Aí vem uma crise como, por exemplo, a crise da pandemia, sabe, do coronavírus. As empresas têm que paralisar a produção, você ainda tem que manter funcionário, a empresa não produz, as pessoas diminuem o consumo, você não consegue vender, produto encalha, você não consegue honrar com seus fornecedores, e aí a empresa vai sendo levada à falência. Quando a empresa vai levada à falência, aquele pedaço de papel que dizia que você tinha, sei lá, 10 mil reais em ações na empresa da Taruíra de borracha, não vale mais nada. E isso é demasiadamente uma especulação financeira. Gente, isso acontece demais, tá? Acontece demais no mercado de ações. O mercado de ações é um mercado interessante. Pode gerar lucro, renda, é um mercado de risco, como pode gerar prejuízo, tá? Pode gerar muito prejuízo para quem investe. Então, eu tenho amigos que investem no mercado de ações, é claro que eu não, né? Eu sou professor, vocês sabem, professor mal tem dinheiro para investir no mercado né? Nesse mercado de rua, na feira livre, né? Quanto menos no mercado de ações. Então, eu tenho amigos que investem no mercado de ações e eles falam, olha, hoje eu perdi 10 mil. Minha Nossa Senhora, se eu perdesse 10 mil, estava mordendo o cotovelo. Aí, daqui a pouco, ele chega, nossa, ganhei 15 mil, né? E aí é aquela velha história, é um mercado de risco. Pode dar lucro, como pode dar prejuízo, tudo bem? E aí existem mecanismos em vários países do mundo para fiscalizar o mercado de ações. Só que, gente, né, vocês sabem como funciona o mercado financeiro, vocês sabem como funciona a ganância da burguesia, né? Vocês sabem como funciona a ganância de maus gestores de empresas, e acaba que eles, né, superfaturam, especulam demasiadamente no mercado de ações, isso é constante, né? Tudo bem? Beleza, amiga? Tudo sim, valeu. Beleza. Dúvidas, galera? Perguntas? Tranquilos? Podemos continuar? Beleza? E aí, galera, como consequência da crise de 29, tá? Vai ocorrer falência generalizada de empresas. Só nos Estados Unidos foram 60 mil empresas que fecharam as portas praticamente da noite para o dia. E aí, quando uma empresa é levada à falência, óbvio, gera desemprego. Os Estados Unidos, com a falência das empresas, o desemprego cresceu e bateu a casa dos 15 milhões de desempregados. E a pessoa desempregada, ela não consome. E ela não consumindo, sem dinheiro, ela também não paga as suas contas. Aí vem a pobreza, vem a miséria, vem a fome. E era interessante, um país tão rico, responsável por 40% da produção industrial mundial, bateu recordes em produção agrícola, centeio, cevada, milho, feijão, estava passando fome. Filas enormes, como essa que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Você percebe que existe um outdoor no fundo, o outdoor incentivando o consumismo de um automóvel, o sonho de consumo americano, a compra de um carro próprio, e na frente desse outdoor uma fila gigantesca de pessoas esperando para comprar um prato de sopa e um pedaço de pão a $1. Milhares de restaurantes a $1 pipocaram nos Estados Unidos para manter a população, principalmente em risco, aquela população em situação de risco, que vive com menos de $1 por dia, mantê-la pelo menos viva, alimentada. E a miséria, a pauperização da população era grandiosa. Um país tão rico, mas que não tinha dinheiro para nada. Vocês entendem? Cara, às vezes é até surreal explicar essa parte.
Porque os Estados Unidos produziu, tinha muitas mercadorias abarrotando prateleiras, depósitos, navios, e não tinha quem comprar. Essa era a verdade. E desemprego, miséria, pobreza, fome, com celeiros inteiros com milho, centeio, trigo, cevada. Mesmo assim, a miséria e a fome abateram. Aí olha que interessante. Essas consequências atingiram todo mundo capitalista. Todo país capitalista no mundo que dependia direto e indiretamente dos Estados Unidos foi afetado pela crise. Agora, o único país do mundo que estava blindado pela crise de 29, valendo, né, um pirulito. Qual foi o único país do mundo que estava blindado pela crise de 29? União Soviética. Exatamente, galera, a União Soviética. Desde 1921, nós vimos, a União Soviética adotou a NEP, a nova política econômica, né? Conciliava o socialismo com o capitalismo, nas palavras do Lenin, né? Dar um passo para trás para dar dois para frente. A União Soviética era o único país blindado pela crise. E aí, enquanto a União Soviética bombava a economia com a NEP, o mundo capitalista liberal decaía monstruosamente. E aí, muita gente no mundo começou a ver o socialismo como opção. E uma galera mais conservadora, de extrema direita, falou: nem o socialismo, nem mais o capitalismo que está em crise. Tem que ser algo diferente. E aí essa galera mais conservadora e de extrema direita adotou o fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo português, o franquismo espanhol. Mas isso são cenas de capítulos futuros, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Perguntas sobre as consequências da crise. Tudo bem? Vocês sabem que o Enem exige de vocês habilidades e competências. Dentre essas habilidades e competências, a habilidade de interpretar gráficos. Vocês sabem disso. Eu selecionei esses dois gráficos aqui que já foram cobrados em provas do Enem, tá? Para mostrar para vocês a tragédia que foi a crise de 29. Deixa eu abrir um ponteirozinho aqui. Opção de ponteiro, canetinha. Beleza. Ó, 1929. Olha a economia americana como é que estava bombando, né? Vem a crise, o PIB americano entre 1910 e 1960. O PIB norte-americano despenca. E aí, em 1933, nós sabemos, nós vamos estudar já já, vem as soluções para a crise, em 1933, com o New Deal, com Franklin Delano Roosevelt. Aí o PIB americano começa a dar um salto mais uma vez. Aí tem uma pequena recessão em 1937, essa recessão foi fruto de um esforço do Roosevelt em tentar balancear os gastos do governo, os gastos públicos, tentando diminuir, por exemplo, os gastos do Estado com funcionalismo, e aí ele lançou uma política de cortes de gastos públicos, de uma lei antitrustes que gerou uma crisezinha em 1937, mas olha que interessante, em 1939, olha como é que o PIB americano dá um salto monstruoso, olha isso. O que começou em 1939 para o PIB americano disparar dessa maneira? E aí, quando chega em 1945, o PIB dá uma caída de novo. Mas é assustador como entre 1939 e 1945 o PIB americano dá um salto. A pergunta é, o que aconteceu entre 1939 e 1945 que fez a economia americana bombar? Segunda Guerra? Perfeito. Gente, nada como uma guerra para fazer o PIB americano bombar. Entende isso? Então, o que salvaria hoje a economia mundial, a exemplo da economia norte-americana? Uma nova guerra mundial. Crê em Deus Pai, né? Crê em Deus Pai. Bate na mesa aí, né? Bate na mesa. Agora, olha que interessante, galera, o desemprego. Tá? Olha esse gráfico aqui mostrando o desemprego nos Estados Unidos entre 1929 e 1942. Antes da crise, olha como é que era baixo o desemprego. Cara, os Estados Unidos era uma potência de gerar emprego, era uma máquina de gerar emprego. Aí vem a crise de 29, a crise de 29 afeta a economia americana de uma maneira assustadora, o desemprego dispara, chegando assustadoramente a 15 milhões de desempregados. Em 1933, os Estados Unidos tinha 15 milhões de desempregados. E aí vem a política do New Deal, que foi a solução para a crise, né? A gente já vai falar sobre essa solução, aí o desemprego começa a cair. Aí vem a recessão de 1937, o desemprego sobe de novo, 1929, Segunda Guerra Mundial, o desemprego despenca.
os Estados Unidos geram emprego de uma maneira monstruosa, avassaladora. O que explica isso de novo, professor? Segunda Guerra Mundial. Como diria, né, a Legião Urbana, né, na famosa música O Senhor da Guerra, né, uma guerra traz desenvolvimento, traz industrialização. É isso que está acontecendo aqui. Na Segunda Guerra Mundial, aconteceu justamente isso. A Segunda Guerra salvou o mundo capitalista da crise. Ok? Vamos analisar, por exemplo, isso aqui a gente já falou, né? A fila de restaurante é $1, né? Alice Thompson, mãe de 7 filhos, em Nepomuceno, passando fome. Olha esse relato muito interessante, já caiu numa prova da UERJ. Durante os últimos 3 meses, visitei uns 20 estados deste belo país extraordinariamente rico. Realmente era extraordinariamente rico. Os Estados Unidos era a maior potência econômica mundial. As estradas do oeste e do sudoeste pululam de pessoas famintas pedindo carona. As fogueiras dos acampamentos dos desabrigados são visíveis ao longo de todas as estradas de ferro. Os fazendeiros estão pauperizados pela pobreza da população industrial e a população industrial pauperizada pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro para comprar do produto do outro. Consequentemente, há o excesso de produção, aqui ó, excesso de produção e carência de consumo ao mesmo tempo no mesmo país. Superprodução, subconsumo em um mesmo país. Olha que relato forte, né, que foi um trecho que caiu na prova da UERJ em 2011, tá? E aí a solução para a crise, galera, vem com Franklin Delano Roosevelt. Na verdade, o presidente da crise, que assumiu os Estados Unidos em 1929, era o republicano Herbert Clark Hoover. O presidente Hoover, ele se negava a adotar políticas intervencionistas para tentar solucionar a crise. E a crise só piorava. De 29 até 33, os Estados Unidos afundou em crise porque o então presidente Clark Hoover não intervia na economia. E aí vem o candidato democrata, Franklin Delano Roosevelt. Ele ganha as eleições em 1933, ele foi candidato pelo Partido Democrata, e ele bateu no peito e enfrentou a crise com culhões. E aí ele foi eleito e ele lançou um projeto audacioso chamado New Deal. O que era o New Deal? Importante. Alguns livros didáticos trazem New Deal como novo ideal. O Deal não é ideal nem aqui nem lá na Conchichinha. Deal é acordo. New Deal é o novo acordo. Basicamente, resumidamente, esse novo acordo significou em uma maior intervenção do Estado na economia. Era o Estado intervindo de uma maneira mais vigorosa na economia, em uma época que todos defendiam o liberalismo. Todos defendiam que o Estado não deveria intervir na economia. Todos defendiam aquela lógica do laissez-faire, deixe fazer, deixe passar, o mundo caminha por si só, do liberalismo de Adam Smith, David Ricardo, Turgot, Quesnay, né? Todo mundo defendia aquelas ideias liberais. E aí vem o Delano Roosevelt e fala, não, a gente vai ter que intervir na economia. O Estado precisa para ontem intervir na economia. De que maneira? Se o problema é desemprego, vamos gerar empregos com obras públicas. Vamos gerar milhares de empregos para a construção de estradas, pontes, hospitais, escolas. Ah, mas está tudo construído, não tem problema. Explode, implode e constrói de novo. E aí os Estados Unidos começaram a construir aquelas autoestradas de 12 pistas, aquelas coisas gigantescas, obras monumentais, e sabe, reformando hospitais, escolas, e vamos gerar empregos em obras públicas. E ao gerar emprego, você aumenta a geração de renda. Aumentando a geração de renda, você reaquece a economia, o consumismo. Caramba, professor, isso é muito lógico, isso é muito lógico. Outra ideia muito interessante, a diminuição da jornada de trabalho. O Roosevelt, ele deu a ideia do seguinte, de 8 horas, vamos diminuir a jornada de trabalho para 4 horas. O funcionário vai trabalhar 4 horas numa empresa. A empresa vai precisar gerar um outro posto de trabalho com mais 4 horas, gerando mais emprego. Proibição do trabalho infantil, porque, na verdade, quem é que consome? O adulto. A criança não consome ao mesmo patamar do que um adulto. Então, ele proibiu o trabalho infantil aos menores de 14 anos e fez com que os adultos fossem contratados no lugar das crianças. E é óbvio, os adultos consomem muito mais do que uma criança. Promoveu aumento salarial, a fim de reaquecer a economia novamente.
a fim de aumentar o consumismo novamente. Criou o salário-desemprego para amparar o trabalhador que perdia o emprego, sabe? O salário-desemprego, aqui no Brasil nós chamamos de seguro-desemprego, né? E era muito interessante que nos Estados Unidos você perdia o seu emprego, o Estado, tudo bem, ele vai te pagar o salário-desemprego, mas toda semana o Estado te chama na assistente social para você ir até um posto de trabalho e fazer uma entrevista. Se você recebesse o emprego, a cartinha vinha carimbada. Se você não recebesse e ganhasse aquele emprego, vinha sem o carimbo. E o próprio Estado fazia de tudo para te empregar, para colocar você num posto de trabalho. Isso era fantástico, galera, tá? Além do salário-desemprego, o incentivo à poupança. E por que isso? Porque os bancos faliram. Os bancos estavam sem dinheiro. Se eu incentivo a poupança, as pessoas voltam a depositar dinheiro nos bancos. E vocês sabem, o dinheiro que você deposita no banco não fica lá guardado. O banco fica investindo em outras áreas. Por isso que se todo mundo, nesse exato momento, corresse para os bancos, não teria dinheiro para todo mundo. Então, os bancos pegam esse dinheiro, graças ao incentivo da poupança, e começam a investir novamente em empresas, na construção civil, gerando mais emprego, gerando renda, e etc, etc. E aí foi criada a NIRA, a National Reindustrial Recovery Act. A NIRA era, na verdade, uma autarquia do governo que tinha a função de limitar a produção industrial a níveis compatíveis com a demanda. Qual o problema da crise de 29? Se produziu muito e não tinha quem consumir. Então, a NIRA, ela regulamentava o mercado financeiro, ela fiscalizava o mercado financeiro para que as indústrias não produzissem excesso. E foi concedido empréstimos aos fazendeiros, durante 2 a 3 anos, para que eles não produzissem. O governo pagava para o fazendeiro para ele não produzir. Olha, não produza, daqui 2, 3 anos você volta a produzir. Porque tinha tanto cereal no mercado que era uma maneira encontrada pelo governo para fazer o produto voltar ao preço normal. Porque qual é o problema da crise de 29? Superprodução. Tinha tanto trigo, tanta centeio, quanto milho no mercado, que o preço caiu e não valia a pena. E para aliado a tudo isso, contraditoriamente, o governo comprava e queimava a produção. Contraditoriamente, por quê? Porque tinha milhões de norte-americanos passando fome e o governo americano queimando a produção de milho, trigo, centeio, cevada. Milhões de americanos enfrentando filas para comprar sopa a $1 e o governo queimando comida. Era a contradição do governo de Roosevelt. E toneladas e mais toneladas de produtos industrializados, eletroeletrônicos, eletrodomésticos também incinerados. Automóveis incinerados. Por quê? Porque produziu-se muito. Então, ao desfazer esse produto desaparecer do mercado, você fazia com que o preço dele voltasse ao normal. Vamos lá, pessoal. Perguntas sobre o New Deal. Soluções para a crise. Vamos lá. Professor, essa queima de mercadoria, de alimento, não gerou uma revolta da população, não? Sim. Chegaram a acusar o Roosevelt de ser comunista, tá? Chegaram a acusar de ser comunista. O Partido Republicano abriu um processo de impeachment contra ele, que não passou no Congresso americano, o processo de impeachment. Muitos jornalistas da época atacavam essa política, dizendo que era uma política, né, desastrosa para a economia, mas foi a maneira que o Roosevelt encontrou, e os economistas da época encontraram, de fazer o produto desaparecer do mercado. Se o produto desaparece do mercado, o preço dele volta ao normal, volta ao mesmo patamar que havia antes da crise. Então, curiosamente, deu certo, mas à custa de fome, miséria, pobreza, destruição, incineração de matéria-prima, que foi usada na indústria, milhares de brinquedos, eletrodomésticos, geladeiras, aspiradores de pó, televisões, automóveis incinerados. Alguma coisa era aproveitada, sabe? Peças, alguma coisa assim, sabe? Que era possível ser reciclado. Mas a maior parte realmente foi incinerada mesmo. Tá? A gente viu isso no Brasil. O Getúlio Vargas ele fez o quê? Com a superprodução de café do Brasil em 1929, que bateu 21 milhões de sacas de café. O Getúlio Vargas comprou e queimou o café nas margens das ferrovias. Usou café como combustível de locomotiva. O Vargas fez isso no Brasil, né, com o café brasileiro. Tudo bem, galera? Vamos lá? Perguntas? Tudo bem? Podemos continuar? Beleza?
E aí, Sim. consequências da crise para o Brasil, tá? Repetindo, a crise de 29 arrastou toda a economia capitalista para o buraco, inclusive o Brasil, que era fortemente dependente da economia norte-americana. E a gente sabe que o Brasil, na época, era produtor de café. 1929, década de 20, é aquele período da República Oligárquica, dos cafeicultores de Minas Gerais e São Paulo, revezando no mais alto cargo da presidência, a política do café com leite, a política dos governadores, o voto do cabresto. É esse momento, tá? O coronelismo, etc, etc. E o Brasil, em 1929, ele bateu o recorde da produção de café. O Brasil produziu 21 milhões de sacas de café. E os Estados Unidos, sozinho, compravam 70% de toda a produção do café brasileiro. Até hoje, os Estados Unidos é o maior consumidor do nosso café, tá? Inclusive, eu até dou como sugestão, se você quiser tomar o melhor café brasileiro, você não toma no Brasil. Você toma na Times Square, na Wall Street, em Nova York, em Washington, mas você não toma no Brasil. Porque o café é bom mesmo, é de qualidade. Assim, eu sou suspeito porque eu amo café, sabe? O melhor café mesmo vai para fora. O café de refúgio, sabe? Aquele com perna de barata, rabo de rato, sabe? Folha seca, enfim, né? Fica no Brasil. E você compra como café número 1, tá? Então, o melhor café mesmo vai para fora. E os Estados Unidos, até hoje, eles são o maior consumidor do café brasileiro, para vocês terem uma ideia. A China, eu acho que, se eu não me engano, vem em segundo lugar, consumindo o café brasileiro. E o Brasil, na época, então, era fortemente dependente, a cafeicultura, fortemente dependente da economia americana. Só que os Estados Unidos entram em crise e deixam de comprar o nosso café. Os Estados Unidos cortou em mais de 70% a compra do café brasileiro. E aí a cafeicultura afundou em crise econômica. Fora isso, sem contar que o seguinte, a crise de 29 também trouxe uma crise política para o Brasil na época. Era a época, repito, da política do café com leite, da política dos governadores, do revezamento no mais alto cargo da presidência entre Partido Republicano Mineiro e Partido Republicano Paulista. Esse revezamento ficou conhecido como política do café com leite, porque São Paulo produzia café e Minas Gerais produzia café também, né? São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e do mundo, Minas Gerais era o segundo maior produtor de café do Brasil e do mundo. E São Paulo produzia muito café e Minas Gerais, além de café, também produzia leite. E aí ficou conhecido como a política do café com leite. É o momento da atuação dos coronéis, do voto do cabresto, das fraudes eleitorais. E é o momento também que quem governava o Brasil durante a crise de 29 era o então membro do Partido Republicano Paulista, o Washington Luiz, que tinha como lema: governar é construir estradas e pontes. Esse era o lema do Washington Luiz. E nas eleições de 1929, o próximo presidente deveria ser um mineiro, seguindo a ótica da política do café com leite. Então, o próximo presidente deveria ser o mineiro Antônio Carlos. Só que, com a crise de 29, São Paulo rompeu com a política do café com leite. O Washington Luiz achava que o mineiro não seria capaz de enfrentar a crise. E aí o Washington Luiz indicou um outro paulista para a presidência. Indicou o paulista Júlio Prestes. E aí os mineiros ficaram putos, os mineiros romperam com os paulistas definitivamente e formaram a Aliança Liberal, indicando Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e o João Pessoa lá da Paraíba. E aí, dadas as eleições de 30, em meio às fraudes eleitorais, quem venceu as eleições? O Júlio Prestes, o candidato do Washington Luiz. Vargas foi derrotado nas eleições. E aí, só lembrando, né, era aquele momento das fraudes eleitorais, do voto do cabresto, né? E isso aconteceu aos montes, galera. Defunto levantando a catatumba para votar, coisas absurdas, né? E aí, quando houve o assassinato de Washington Luiz, tá? O chamado movimento tenentista apoiou a Aliança Liberal a tomar o poder em 1930. Aí nós tivemos a Revolução de 30, que permitiu a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Então, a crise do café, a crise do sistema capitalista, também levou à crise da política do café com leite, permitindo a ascensão de Getúlio Vargas e o início da Era Vargas entre 1930 e 1945, tá? Isso vocês estudam lá com o tio Hélio na aula de História, né, do História do Brasil, tudo bem? Não sei, vocês já chegaram lá em crise de 29, em Era Vargas? O Hélio parou, professor, de dar aula. Ué, parou? Oh, por causa da escola dele. Aí a gente não tá tendo mais aula.
Poxa, eu acho que ele teve algum problema com o horário dele lá, deve ter conflitado. Poxa, que pena. Bom, vamos lá então, vamos dar sequência aqui, galera. E aí, a gente vai falar agora um pouco sobre os regimes totalitários. Surgimento do nazismo, do fascismo, franquismo, salazarismo. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Sim, professor. Beleza, então. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: o que é um regime totalitário? Tá? A primeira coisa que a gente vai tentar entender aqui é o que é um regime totalitário. Eu acho que eu já expliquei isso, mas se eu não expliquei, eu vou explicar de novo, tá? Frente ao mundo, você está aqui, ó. Aqui é você, ó. Você está aqui, tá? E frente ao mundo que você vive, você pode adotar uma postura como uma pessoa de centro. Frente ao mundo que você vive, você pode adotar uma postura como uma pessoa de esquerda. Opa, peraí só um pouquinho, galera. No tilt aqui. Ô, professor, Pode falar. aqui, é porque antes meu microfone não estava funcionando, eu consegui fazer ele voltar a funcionar agora. Lá na questão lá da questão daquele monte de comida que foi queimada e tal, se estava tendo uma grande fome, tipo, por que eles não pegavam essa comida e tipo, doava, sei lá, para pessoas que estavam com fome? Preferiram queimar. A velha lógica do capitalismo, sabe? Eu vou dar um exemplo que acontece muito no nosso próprio país. Produtores de tomate produzem muito tomate. Produzem tanto tomate que o preço despenca. Compensa para esses produtores jogar o tomate fora do que vender a um preço muito barato ou do que doar o tomate. Vocês acreditam nisso? E aí os produtores jogam o tomate fora. Produtores de leite produzem tanto leite, batem recordes na produção de leite, aí o preço do leite despenca. Não compensa para eles, o que eles fazem? Jogam leite fora. Isso que é a velha contradição da lógica do capitalismo, a lógica dramaticamente monstruosa, que é... Mas não dá no mesmo, professor. Não dá mesmo, sabe por quê? Porque se você doar e queimar. Porque se você doar, a pessoa que recebeu não compra. Ela não vai se esforçar para comprar. E o que o mercado capitalista quer? Quer que você se esforce, venda a sua alma para você ter dinheiro para comprar o tomate. Então, se eu doar, o cara não compra. Então, é melhor que ele não tenha, e aí ele é forçado a gastar o pouco que ele tem para poder comprar o meu tomate. Então, antes eu jogar fora do que doar para ele. É a lógica cruel e monstruosa do capitalismo, galera. Isso sempre existiu. Desde que capitalismo é capitalismo, isso sempre existiu. E realmente você está certo, tá? É de ficar indignado, sabe? Como assim, professor? Jogar leite fora, exatamente. Preferem jogar fora do que doar o leite. E essa ótica é a ótica do capitalismo, né? Selvagem, né? Capitalismo selvagem. Tudo bem, galera? Beleza? Podemos continuar? Tudo bem, professor, pode continuar agora. Então, e aí agora a gente vai tentar analisar o seguinte, esses regimes totalitários. E aí, como eu disse para você, deixa eu voltar aqui, tem alguém tentando entrar, espera só um pouquinho. E aí, frente ao mundo capitalista que você vive, frente a esse mundo que nós vivemos, você está aqui, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui de novo. Vocês estão vendo o slide aí? Está aparecendo o slide para vocês, né? Sim. Sim. E aí, frente ao mundo que você vive, você está aqui. E frente a esse mundo, você pode adotar uma postura como sendo uma pessoa de... Vou botar aqui, opção de ponteiro, cor da tinta, como sendo uma pessoa de esquerda, ok? Como sendo uma pessoa de opção de tinta, de direita, ou como uma pessoa de opção de ponteiro, cor de tinta, aqui, como sendo uma pessoa de centro. Então, frente ao mundo que você vive, você se posiciona. Se posiciona ideologicamente, politicamente, socialmente, culturalmente, ou como uma pessoa de esquerda, ou como uma pessoa de direita, ou como uma pessoa de centro.
Gente, não há nada de errado em você ser de direita, de esquerda, de centro, muito pelo contrário, né? E isso define as nossas ações, nosso comportamento, nosso modo de agir, pensar, sentir. Então não há nada de errado em você ser uma pessoa de esquerda. Não, tem uma galera por aí afora que tem um certo preconceito. Se você falar, eu sou de esquerda, eu sou comunista. Você não precisa ser comunista para ser de esquerda, tá? E assim como tem um certo preconceito da galera da esquerda em relação à galera de direita. Ah, eu sou de direita, seu fascista, né? Geralmente ocorre muito isso, tá? Mas, repito, não há nada de errado em ser de direita, esquerda e de centro. E aí, às vezes, você é uma pessoa de centro que pende mais para o centro-esquerda ou centro-direita. Agora, onde é que mora o perigo? Onde é que mora o totalitarismo? Tá? Opções de ponteiro, marca-texto, deixa eu mudar aqui. De acordo da tinta. Onde é que mora o perigo? O perigo mora nos extremos. A extrema esquerda e a extrema direita. Todas as vezes que os extremos estiveram no poder, eu não conheço um exemplo que tenha sido democrático. Todas as vezes que a extrema esquerda ou a extrema direita esteve no poder, nós tivemos censura, repressão, violência, perseguição política, mortes aos milhares. Então, todos os extremos são perigosos. Quando eu falo isso, às vezes o aluno, professor, mas o extremo amor é bonito, professor, depende. Se uma pessoa ama ao extremo, ela pode cometer loucuras em nome desse suposto amor ao extremo. Como tudo na natureza, na vida também, as coisas têm que ser balanceadas. Tem que haver um equilíbrio. Então, o amor extremo pode ser tão perigoso quanto o ódio ao extremo. Sabe disso? Então, os extremos são demasiadamente perigosos. A história da filosofia mostra isso, a história política mostra isso, a história social mostra isso. E o que é os regimes totalitários? São os extremos. O que é o fascismo, o nazismo, o salazarismo e o franquismo? É a extrema direita. O que é o stalinismo, o maoísmo? É a extrema esquerda. E todas as vezes que esses extremos estiveram no poder, em menor ou maior grau, censura, repressão, violência, perseguição política, morte, campos de concentração, holocausto, ou seja, é de uma monstruosidade sem igual. Então, repito, o problema não é ser de esquerda, direita ou de centro. O problema são os extremos, os extremismos. Pessoas extremistas são xenófobas, homofóbicas, pessoas extremistas são fundamentalistas, pessoas extremistas são racistas, preconceituosas. Então, aonde é que mora o perigo, professor? Nos extremos. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu essa lógica? Professor, eu sei que não deve cair no Enem isso, mas por que falam que fascismo é terceira via? Vamos falar disso já já. A gente vai falar disso já já. Beleza? Ok. Beleza, galera? Dúvidas, perguntas? Ok? Então, quando a gente fala de fascismo, por exemplo, o fascismo ele é um fenômeno político da década de 20. É muito comum que vocês vejam, mais recentemente, algumas pessoas de esquerda chamarem pessoas de direita de fascistas. Ou pessoas preconceituosas, racistas, de fascistas. Mas existem pessoas de esquerda e de direita que são preconceituosas, então, enfim, né? Não tem lógica essa ideia, tá? Agora, o fascismo ele é um fenômeno político. Surgiu na década de 20, foram regimes políticos que representavam a extrema direita, caracterizado por serem autoritários, por serem defensores de um Estado forte, centralizador, nas mãos de um líder ou de um único partido político. Tá? E aí o fascismo, nós temos como exemplo, a Itália foi o primeiro regime fascista da história. Surgiu na Itália de Benito Mussolini. Aí depois o Hitler resolveu copiar. E aí o franquismo e o salazarismo, franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal, também resolveram copiar o regime nazista e o regime fascista. E de onde vem essa palavra fascismo? A palavra fascismo vem de um nome italiano chamado de fascio de combattimento. A palavra fascio de combattimento significa feixe, feixe de lenha. Quando você pega um graveto de lenha e você força o graveto, ele facilmente quebra. Agora, se você unir um feixe de lenha, um feixe de graveto de lenha, ele é inquebrável. A ideia do fascismo é unir as massas para fazer as massas populacionais ficarem muito fortes.
para fazer o Estado ficar forte. Então, a ideia do fascismo é promover a união da população, independente de trabalhadores, burguesia, negro, branco, quer dizer, branco principalmente, né? Mas a ideia é você unir a população para não permitir que ela seja facilmente quebrada, corrompida ou entre em crise. É daí que vem a ideia do fascismo. O fascismo, a palavra, vem de fácil de combatimento. Tudo bem? E por que se fala que ela é a terceira via, professor? Naquele momento, os anos 20, em especial 1929, 1930, o mundo vivia a crise de 29. Então existia uma galera que tinha medo do comunismo. E tinha uma galera que tinha medo do capitalismo, porque o capitalismo gerou a crise de 29. Então, para aquela galera que tinha medo do comunismo e medo do capitalismo, eles usaram uma terceira via, eles adotaram um terceiro caminho. Nem capitalista liberal, nem comunista. O que é, então, professor? Totalitário. Ok? Então, frente à crise de 29, frente à crise do capitalismo liberal e frente à ameaça do socialismo na União Soviética, aquela galera mais conservadora, de extrema direita, adotou um discurso autoritário, conservador, xenófobo, homofóbico, misógino, preconceituoso, um regime forte, centralizador, que perseguiu, censurou, matou, mandou milhares de pessoas para campos de concentração. Esse caminho, para muitos historiadores, é chamado de a terceira via. E por que é a terceira via? Não é nem de esquerda e não é nem de direita liberal. É de extrema direita. É o terceiro caminho. Tudo bem até aí, galera? Eu vou voltar a falar disso já já. Tudo bem? Beleza, galera? E aí vamos tentar entender a diferença entre um regime totalitário fascista de extrema direita e um regime totalitário de extrema esquerda. Agora, importante, você só pode chamar um grupo fascista quando ele é de extrema direita. Não existe partido fascista de extrema esquerda. O máximo que existe é o totalitarismo de extrema esquerda. Então, nós podemos ter regimes totalitários de extrema esquerda e de extrema direita. Bem? Exemplo de um regime totalitário de extrema esquerda: o maoísmo na China de Mao Tse-tung, o stalinismo na União Soviética. Exemplo de um regime de extrema direita, professor, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Quais são as características básicas que diferenciam esses dois regimes? Vamos lá. Um regime totalitário de extrema esquerda tem base socialista. Defende a revolução do proletariado. Defende a superação do capitalismo em direção ao socialismo para depois chegar ao comunismo. Já o totalitarismo de direita, ele defende o capitalismo. Só que não é o capitalismo liberal, porque o capitalismo liberal entrou em crise, na crise de 29. E que capitalismo é esse, então, professor? É um capitalismo a qual o Estado passa a intervir na economia, controlando tudo e a todos. O totalitarismo de esquerda, ele defende o fim da propriedade privada, enquanto o totalitarismo de direita defende a propriedade privada. O totalitarismo de esquerda defende, por exemplo, o cooperativismo, a coletivização dos meios produtivos, que nós estudamos na nossa aula de sociologia, né, com Marx. O Marx defende que a classe trabalhadora deve tomar as fábricas, a indústria, e coletivizar a produção. Já o totalitarismo de direita defende o corporativismo, em que o Estado controla, media as relações entre classe trabalhadora e classe burguesa, evitando conflito. Bem? Aí o Estado atua como uma grande corporação, controlando os grupos sociais. O totalitarismo de esquerda defende a supressão de toda a religião. O próprio Karl Marx era ateu. Ele defendia que a religião era o ópio do povo. Dizia que, necessariamente, a religião era um instrumento da classe dominante, que alienava a população. Enquanto o totalitarismo de direita, ele conta com o apoio da religião e, às vezes, até com o controle das religiões. Só para vocês terem uma ideia, o símbolo do nazismo era uma cruz, a cruz suástica. E, consequentemente, muitos cristãos abraçaram o nazismo porque o símbolo daquele partido era o símbolo do cristianismo.
que é a cruz. E hoje sabemos, né, que quando vemos esse símbolo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o Holocausto, é o nazismo, é Adolf Hitler, né, como simbologia, né? Então, existem diferenças bem óbvias entre extrema esquerda e extrema direita. Totalitarismo de extrema esquerda e de extrema direita. E aí um bando de gente bocoió, nesses últimos meses aí, nos últimos anos, vem falando uma bobagem sem tamanho de que o nazismo é de esquerda. E como é que a gente sabe, professor, que o nazismo não é de esquerda? É só buscar a proposta, o projeto político do partido. É só olhar as ações do partido ao longo da sua existência, que você perceberá que ele não é nunca de esquerda. Em nenhum momento Hitler defendeu o fim da propriedade privada. Em nenhum momento Hitler defendeu a luta de classes. Em nenhum momento Hitler defendeu o socialismo, pelo contrário. Hitler atacou o socialismo, não só o socialismo, como invadiu a União Soviética. Hitler atacava os comunistas, dizia que eles eram erva daninha, eram pragas, tá? E Hitler defendia um Estado forte, centralizador, capitalista, em que tudo era controlado por um único partido ou por ele mesmo, o Führer, o chefe da nação, o guia, o condutor. E aí eu sempre digo, professor, mas o nome do partido? O nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí eu sempre bato na tecla. Assim como peixe-boi não é peixe nem é boi, Partido Nacional Socialista não é socialista. O nome do partido não diz absolutamente nada sobre aquele partido ou sobre aquele regime. Olha para a Coreia do Norte, República Democrática da Coreia do Norte. Tem certeza que tem democracia ali? Né? Vamos voltar um pouquinho na história do Brasil. A ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares. De renovador não tinha nada, era um partido conservador. Então, o nome do partido não diz absolutamente nada sobre o partido. O que diz alguma coisa sobre aquele partido? É as suas ações, seu projeto político. Agora, se você ler Mein Kampf, eu tenho ele em PDF, posso te enviar, o livro de Hitler, você vai encontrar em vários trechos como que o Hitler destilava o ódio aos socialistas, como ele odiava o socialismo. Eu posso enviar para você em PDF, você lê tranquilo. A professora tem medo de me transformar um nazista, não se preocupe. Assim como ler livro de culinária não vai fazer de você um cozinheiro, ler um livro de anatomia não vai fazer de você um médico, ler o Mein Kampf não vai fazer de você um nazista, muito pelo contrário. Vai fazer você se tornar uma pessoa mais crítica. As pessoas precisam ler esse livro para poder entender o horror que foi o nazismo na Alemanha. Tá? Então, galera, nazismo não é um partido de esquerda. Nunca foi. Pelo contrário, é de extrema direita. Como é que eu sei disso? Analisando o projeto político do partido. E por mais que você tente, às vezes, ensinar um indivíduo, ainda assim, eles ainda assim acreditam. Não, é de esquerda. E por quê? Porque tinha socialismo no nome. Enfim, né? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Professor, só para eu relembrar, totalitarismo é quando a pessoa entra no governo porque o povo escolheu, né? Não, isso, o totalitarismo chega ao poder pela institucionalidade. O povo coloca ele no poder. Foi assim com Stalin e foi assim com Hitler, tá? A gente vai ver isso já já. Aí, você pode me falar de novo sobre socialista e o porquê da fim da propriedade privada de esquerda? Uhum. O Karl Marx é o grande nome do socialismo. A gente sabe disso, a gente já estudou, né? O Karl Marx ele fazia uma crítica ao capitalismo e à propriedade privada. Segundo Karl Marx, a origem de todos os males, e isso é uma herança de Rousseau, foi Rousseau que disse isso pela primeira vez, né? A origem de todos os males do capitalismo estava na propriedade privada. Aí o que o Karl Marx defende? O fim da propriedade privada. A partir do momento que acaba a propriedade privada e todos passam a ser donos da fábrica, todos passam a ser donos da indústria, e todos os lucros das fábricas e das indústrias passam a ser divididos igualmente entre todos os trabalhadores, eu vou construir uma sociedade mais justa e igualitária. Porque qual é a grande diferença entre o burguês e o proletariado? O burguês, segundo Marx, né, ele é o dono dos meios produtivos, ele é o dono da propriedade privada. É isso que dá ao burguês o direito de explorar o trabalhador que não tem propriedade privada. Então, como acabar com a exploração, com a desigualdade, acabando com a propriedade privada? É uma ideia muito simplista, mas era a ideia que Marx defendia. Por isso que a esquerda
a extrema esquerda socialista defende o fim da propriedade privada. Tudo bem? Tudo, obrigada. E perguntas, galera? Vamos lá. Professor, eu não entendi corporativismo direito. Boa. Isso aí, galera. Não deixa de perguntar não, tá? Eu sempre falo que não existe pergunta idiota. Existe o idiota que não faz a pergunta e vai embora com a dúvida, e às vezes a sua dúvida pode ser de outra pessoa. Vamos lá. O corporativismo é uma ação do Estado totalitário de extrema-direita para controlar os interesses da classe trabalhadora e da classe burguesa. Então, ao invés de incitar a luta de classes, como faz a esquerda, a extrema-direita tenta equilibrar o conflito, tenta acabar com o conflito e controlar os dois grupos. E aí o Estado, o governo ou o partido, ele atua como se fosse um grande corporativismo, uma grande corporação que controla os conflitos. Quer ver um exemplo? Vamos pegar o fascismo italiano, de Benito Mussolini. Benito Mussolini foi um dos maiores exemplos de um Estado corporativista. O Benito Mussolini deu leis trabalhistas para a classe trabalhadora, a chamada Carta do Lavoro, e ao mesmo tempo proibiu greves. Ao mesmo tempo controlou os sindicatos. E ao mesmo tempo incentivou a burguesia. Aí o que Benito Mussolini fez? Estabeleceu uma balança, um equilíbrio entre os interesses da classe trabalhadora e da classe burguesa, atraindo os trabalhadores e a burguesia para o apoio do partido. Então, se eu dou concessões à classe trabalhadora e dou concessões à classe burguesa, eu acabo atraindo o apoio da burguesia e dos trabalhadores ao Estado, ao partido, ao líder. E aí esse tipo de Estado é um Estado corporativista. Tudo bem? Tudo sim. Beleza? Perguntas, galera? Vamos lá. Dúvidas? Beleza? Podemos continuar? Então, galera, para a gente analisar um pouquinho sobre esses regimes totalitários, a gente tem que entender o contexto histórico. Então, o que estava acontecendo no mundo para esses regimes surgirem? 1917, Revolução Russa. A Revolução Russa, a Rússia é o primeiro país a viver uma revolução socialista. E aí o mundo começa a estremecer, o mundo capitalista. Principalmente aquela galera mais conservadora de extrema direita que não quer perder as suas terras, não quer que a classe trabalhadora chegue ao poder. Essa galera começou a temer a Revolução Socialista. Aliado a isso, o nacionalismo e o revanchismo das nações que foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial começam a aflorar. Isso acontece na Alemanha, onde a população quer revanche pela derrota na Primeira Guerra. Ocorre na Itália, que não se sentia recompensada pelo que recebeu no Tratado de Versalhes. Ocorre em Portugal, na Espanha. Surge um sentimento de nacionalismo misturado com um sentimento de revanche. Aí vem a crise de 29, para piorar a situação. A crise de 29 colocou todos os países capitalistas no buraco. E aí, o que foi a crise de 29? Foi a crise do capitalismo liberal. E aí, aquela galera mais conservadora, de extrema direita, nem via opção no socialismo e nem via opção no capitalismo liberal. Via opção aonde? Professor, na terceira via. E o que é a terceira via? É o capitalismo, mas um capitalismo com regime totalitário de extrema direita. E é esse momento histórico, início do século XX, né, final do século XX, início do século XX, que esses regimes de extrema direita, regimes fascistas, começam a encontrar um terreno fértil para o discurso. O Hitler, por exemplo, ele falava aquilo que a população alemã queria ouvir. E o que a população alemã queria ouvir naquele momento de crise, professor, de 29, e o momento que o socialismo está ameaçando esses países? Hitler falava em banir os judeus, que eram os responsáveis pela crise de 29, mandar judeus para os campos de concentração, mandar os comunistas para campos de concentração. Hitler falava, por exemplo, em gerar emprego, gerar renda, desenvolvimento no país, falava de uma suposta raça superior à raça ariana, e o povo alemão acreditou. E pasmem, Hitler nem alemão era, o Hitler era austríaco, e mesmo assim, um austríaco com voz de pato convenceu uma nação inteira a entrar na Segunda Guerra Mundial. E é a velha história. Regimes de extrema-direita são ultranacionalistas, são extremamente belicosos,
defendem guerras, conflitos, como uma forma de construir uma nação melhor, e etc, etc. Né? Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o contexto histórico? Sim. Ok? E aí a gente vai falar um pouquinho das características desses regimes. E aí eu separei 12 características. Essas 12 características já vieram cobradas na prova do Enem, provas da UFES, tá? Então eu separei as 12 características mais cobradas sobre os regimes totalitários fascistas. Primeira característica, totalitarismo, que é a ideia que predomina o interesse do Estado em detrimento do interesse individual. É a ideia do coletivo mais importante do que o particular ou do que o indivíduo. A ideia do total, que nega o individual e prioriza o coletivo em detrimento do indivíduo. O regime totalitário é um regime que prega a união das massas. O fácil de combatimento, feixe de lenha, unido, é muito mais forte do que o único graveto que pode ser quebrado com o simples flexão da mão. A ideia do nacionalismo, a exaltação da nação, dos valores da nação, o hino, o desfile, bandeiras, cores, os símbolos da nação. Você exalta isso na população. Eu sempre digo, nacionalismo é um sentimento lindo e maravilhoso. Pode ajudar a construir nações inteiras, como pode mover nações inteiras por uma tragédia, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí o nacionalismo é um sentimento perigoso, principalmente quando ele é romantizado, quando ele é super irracional. É isso que Hitler cultivou, por exemplo, na juventude alemã. O Hitler criou a juventude hitlerista. Alimentou nesses jovens alemães os símbolos da nação alemã, a bandeira, o desfile, as cores, o hino nacional. Alimentou o sonho dessa nação pelo revanchismo. E esses meninos que vocês estão vendo aqui, jovens, com 15, 16 anos, já estarão em idade militar para servir o exército alemão. E vão servir o exército alemão de maneira voluntária. Vão dar a vida pela nação. Isso que é o nacionalismo demasiadamente romantizado e perigoso. Tá? Outra característica do totalitarismo é o militarismo. Tá? E para os fascistas, a guerra, o conflito, faz com que as pessoas fiquem mais fortes. É do conflito que as pessoas ficam mais fortes. E aí eles idealizam as guerras de uma maneira meio apaixonada, sabe? Eles idealizam o confronto militar de uma maneira apaixonada, idealizada, romantizada. Eu tenho muito aluno que às vezes fala, professor, quer entrar no exército. Então, por que você quer entrar no exército? Eu quero participar de uma guerra. Eu disse, rapaz, você não conhece, não sabe o horror que é uma guerra, para você querer entrar numa guerra, sabe? Quer entrar no exército? Entre, mas não reze para não enfrentar uma guerra. Porque você só sabe o que é uma guerra quando você conhece o horror de uma guerra. Das trincheiras, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, sabe? Ali você sabe os horrores do que é uma guerra. E aí ele diz, olha, o militarismo, Hitler dizia que o militarismo iria unir a nação, ia garantir a soberania da nação. Outra característica dos regimes totalitários fascistas é o unipartidarismo. Ele acaba com todos os outros partidos e institui apenas um partido. O argumento de Hitler era que a existência de vários partidos dividia a nação, fazia a nação ficar dividida. Então tem que ter só um partido político onde a população ama aquele partido e ponto final. Automaticamente, se só existe um partido, não existe oposição. Se não existe oposição, não existe democracia nesses países. E é óbvio que não existe, né? Vamos pegar como referência o Brasil. O Brasil é um país que defende o pluripartidarismo. Nós temos 33 partidos políticos e mais 6 partidos políticos, mais 7, incluindo o partido Aliança do presidente, né, que estão lutando no Tribunal Superior Eleitoral para se tornarem partidos políticos. Isso tudo é verba, né, para partido, para campanha eleitoral, etc, etc. Ou seja, nós temos 33 partidos políticos hoje no Brasil. Precisa de tanto, professor? Eu sinceramente, acho que não. Eu acho que é demais, né? Outra característica muito marcante dos regimes fascistas é o antissemitismo. Agora, importante, essa característica ficou muito mais evidente no nazismo alemão. Mas o antissemitismo não é uma invenção de Adolf Hitler. O antissemitismo existe desde a Idade Média. Os cristãos da Idade Média acusavam os judeus de serem os culpados da morte de Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado na Praça da Crucificação,
na Roma Antiga, né? Quem gritou crucifica-o, 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 e quem escolheu Barrabás em detrimento de Cristo foram os judeus. Então, os cristãos na Idade Média acusavam os judeus de serem os culpados da morte de Cristo. E várias comunidades judaicas foram massacradas durante as cruzadas. Ou seja, o ódio, a aversão aos judeus, o antissemitismo, surgiu desde a Idade Média, né? E por que é o antissemitismo, professor? Porque é o povo descendente de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé, né? Sem, Jafé e Cã, ou Cão, né? Então, todo o povo descendente de Sem é um povo semita. E os hebreus, que são judeus, é um povo de origem semita. Tá? E aí, outra característica também dos regimes totalitários é a propaganda e censura. Muita propaganda, muita censura aos meios de comunicação para criar a figura do líder da nação, o Führer, né? Como era chamado Adolf Hitler, né? O culto à nação, o culto ao líder, ao partido. Tudo isso era fruto de propaganda e censura. Tudo bem nessas características, galera? Alguma dúvida? Tudo bem nessas características? Sim. Ok? Mais algumas características. Expansionismo, tá? O expansionismo, todos os regimes fascistas tinham essa ideia de expansão territorial. O nazismo na Alemanha também se fala. O Hitler defendia aquilo que ele chamava de espaço vital, que era o território necessário na Europa para que a raça ariana, que era superior às demais raças, pudesse se desenvolver. Aí olha o que vai acontecer na Europa. Em março de 1936, a Alemanha e a Áustria se uniram. Era o Auschwitz. Depois de um grande plebiscito na Áustria, os austríacos resolveram se unir aos alemães. Mais ou menos natural, porque a cultura austríaca é a mesma cultura germânica, a mesma tradição cultural germânica. Tanto austríacos quanto alemães são descendentes dos germânicos. Né? Então, natural que eles se unissem. Em 1938, em outubro de 1938, a Alemanha invadiu os Sudetos da Tchecoslováquia, que é essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é o Sudetos da Tchecoslováquia. E logo depois, em março de 1939, não contente, Hitler invadiu toda a Tchecoslováquia praticamente, tá? E em 1º de setembro de 1939, Hitler invadiu a Polônia. E a invasão da Polônia, nós sabemos, foi o estopim da Segunda Guerra, foi quando começou a Segunda Guerra Mundial. Todo esse território aqui era o território que Hitler chamava de espaço vital. Era o espaço necessário para o desenvolvimento da raça superior à raça ariana. Outra característica marcante do nazismo e do fascismo como um todo era o culto ao líder. A crença de que o Hitler era infalível e de que a Alemanha tinha um grande líder, um guia, um condutor, Führer, como era chamado. Na Itália, Benito Mussolini era chamado de Uduce. Tá? Simbolismo, muito simbolismo. O nazismo, então, nem se fala. A águia era símbolo do nazismo. Tá? A cruz suástica era símbolo do nazismo. A cor vermelha era símbolo do nazismo. Por isso, e alguns ignorantes dizem, tá vendo? Era comunista. Se tinha vermelho, era comunista. Oh, né? Que coisa, não? Outra característica muito marcante, o romantismo. Tá? A ideia romantizada do sacrifício em prol da nação. Uma fé romantizada, irracional no líder da nação, de que a nação deveria entrar em guerra, de que a nação deveria valorizar o nacionalismo. Eram regimes antidemocráticos que censuraram, reprimiam, violência, perseguição política, mandou milhares de pessoas para campos de concentração. Bastava pensar diferente nesses países, que campos de concentração era o seu lugar. O ódio ao antibolchevismo, o ódio contra o socialismo, contra o marxismo, contra o comunismo, é o antibolchevismo. Então, essas 12 características já foram cobradas ou no Enem ou no vestibular da UFES. E são características que te ajudam a entender o que foram esses regimes, galera. É por isso que eu bato na tecla e repito, todos os extremos são perigosos, quer seja extrema esquerda, quer seja extrema direita. E a história nos mostra isso. Em menor ou maior grau, esses regimes perseguiram, censuraram, mataram, torturaram e mandaram milhares de pessoas para campos de concentração. Tudo bem até aí, galera? Beleza?
Tranquilos? E aí, pessoal, na nossa próxima aula, que será, né, semana que vem, nós vamos voltar a falar desses regimes, e em especial nós daremos uma atenção especial ao fascismo na Itália, ao nazismo na Alemanha, ao salazarismo em Portugal e ao franquismo na Espanha. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses regimes. E também, na próxima aula, vamos entrar em Segunda Grande Guerra Mundial. Tudo bem, galera? Perguntas, dúvidas? Tranquilos? Beleza? Acho que tá tranquilo, professor. Beleza, então. Galera, brigadão pela atenção de vocês.